Glória a Deus. Salve, irmãos, gloriosa paz do Senhor. Pé, pé, amados, vamos orar para o início do culto, culto de louvor e oração ao Senhor. Hoje, culto de doutrina. Pai Santo e Justo, meu Senhor amado, estamos gratos por já estarmos na vossa gloriosa presença, Santo de Israel. Pai, abençoa aqueles que já têm chegado, os que estão a caminho, abençoa, protege, guarda, vai repreender toda a obra do inimigo. E assim, Senhor, me apresenta aqueles teus servos, meu Pai, que um dia, meu Pai, glorificados ao vosso glorioso nome, por algum motivo se afastaram, ou se encontram ausentes, meu Pai, fazendo aquilo que não é agradável ao meu Senhor, mas, Pai, que o Espírito Santo possa, meu Pai, ao encontro deles, meu Pai, falar nos seus corações, e eles venham atender a voz do Espírito Santo. E assim, Pai, vai tirando, meu Pai, a vergonha, Pai Santo, o medo, meu Deus, e que possam vir ao templo, meu Pai, para ter um encontro sincero com o meu Senhor, e aqui ouvir a vossa gloriosa palavra. Pai, muitos têm se afastado, meu Pai, mas que o meu Senhor, meu Pai, possa tornar os seus corações e eles possam estar na vossa gloriosa presença. Abençoa, meu Senhor da glória, aqueles que se encontram em dois pensamentos, meu Pai, pensando se vem ou se não vem, meu Senhor, muitas vezes uma luta, meu Pai, na sua mente, mas que nesse momento eu possa vir a repreender, meu Pai, todos os maus pensamentos, meu Pai, e que eles possam vir para a vossa casa para ouvir a vossa palavra. Abençoa aqueles que vão fazer uso do microfone, que vão, meu Pai, entoar louvores ao meu Senhor, que cada louvor seja uma mensagem tocando com aqueles que ouvirem, e assim, meu Pai, vai abençoando, vai resgatando esta noite, Pai Santo, meu Deus. Ser com o teu servo, meu Pai, que vai ministrar hoje a doutrina, meu Pai, o ensinamento, Pai. Eu creio, meu Pai, que o Espírito Santo já falou o coração do teu servo, e assim, Pai, pedimos que esta noite o meu Senhor venha usá-lo, meu Pai, para falar não aquilo que nós queremos, meu Pai, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas sim, meu Pai, aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos necessitando ouvir esta noite, Pai, para ficar mais junto do meu Senhor, para nos aproximar mais ainda, meu Pai, do meu Senhor. E assim, Pai, nós agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, está dizendo, louvando o Senhor. Em seguida, a Divisa Vera na frente do trabalho, no nome de Jesus. E pode levar os com as palmas, porque Ele merece. Glória ao nome do Senhor Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares
atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh Jesus querido, Deus de poder e glória, vem nos dar fé, força e vigor. Aleluias. Sim. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 185, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também já quero dar uma oportunidade para a diaconisa Froceli trazer um louvor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja teu santo nome. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o 113. Dia a dia vem a mim, meu Jesus e meu Senhor. Não
teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até ao fim, que se torne assim verdades, não mais eu, mas Cristo em mim, que se torne assim verdades, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste-me morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu o teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti, meu Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação. Glória a Deus, aqui agradeço a rica oportunidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor. Convido a irmã Ana para trazer um louvor também nesta noite. Aleluias. Em seguida, o diácono Alfredo com a palavra inicial. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o 526, irmãs, para o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu.
recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, meu Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diácono Alfredo. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé para nós ler a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Fazer a leitura devocional. Salmo 119. Nós vamos ler 8 versículos. Aleluias. Glória a Jesus. Salmo 119. Nós vamos iniciar do primeiro versículo até o 8. São 8 versículos. Glória a Deus. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observamos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos,
não me desampares totalmente. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial. Soberano e eterno Deus, Senhor, nesta noite, Pai, mais uma vez quero pedir perdão, Pai, reconhecendo que sou falho, que sou, meu Deus, que transgrido, Senhor. Por pensamento, por palavra, por obra, Senhor, nós falhamos, mas nós confiamos nas suas misericórdias, no perdão do Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine os seus justos juízos, seus caminhos, para que nós possamos andar neles, Pai, com retidão, com coração puro, com a alma limpa, Senhor. Que o Senhor venha limpar as nossas vestes, Senhor, nesta noite, Pai. Oh, Jesus maravilhoso, nos ensina, Pai, nesta noite. Toma cada um em suas mãos, Senhor, os teus servos, Senhor, que aqui se encontram, Pai, nossas famílias, e também, meu Pai, os que estão a caminho, que o Senhor venha despertar, venha trazer debaixo das suas mãos poderosas. Amém, Jesus? Nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Não pode sentar, glória a Deus. Se quiserem adorar a Deus com a salva de palmas, porque Jesus é digno. Amém. Louvado seja Deus. Você estará louvando a Deus com as palmas, por mim também, porque eu estou com a mão ocupada, mas você está louvando ao Senhor. Amém. No Salmo, irmão, o salmista Davi aqui escreveu esse salmo muito rico. Aliás, não só o Salmo, toda a palavra do Senhor é boa, é reta, é pura, é verdadeira, é maravilhosa. E esta mensagem que o salmista Davi traz nesse salmo, essa passagem desses 8 versículos, é um ensinamento para cada um de nós, louvado seja Deus. Ele diz que bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa bem, uma pessoa cheia de graça, quando nós trilhamos o caminho do Senhor, nós somos bem-aventurados. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, mas nós somos bem-aventurados porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para a sua casa, para os seus caminhos, para o seu reino, louvado seja Deus, e para nos ensinar as coisas grandes que o Senhor tem para nos ensinar, mano. Deus tem coisas maravilhosas para ensinar para mim e para você, e os testemunhos de Deus são maravilhosos, louvado seja Deus. As pessoas não dão valor, ou não tem ideia do tamanho que é os testemunhos de Deus, das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, nós estamos aqui, eu estou com a minha barriguinha cheia, tomei um banho, tenho roupa limpa, é bênção de Deus, estou gozando de saúde, estou na casa do Pai, adorando a Deus, é bênção de Deus, meu irmão, nas nossas vidas. E nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos dá. E os benefícios do Senhor são incalculáveis. Mas nós só queremos ver alguma coisa e determinar alguma coisa. Mas Deus está nos cercando das suas bênçãos, dos seus benefícios. Louvado seja Deus. E o temor do Senhor é algo maravilhoso. O nosso coração, irmão, Deus conhece o meu, o seu coração. Aleluia. Antes que nós venhamos falar qualquer coisa, o Senhor já sabe de tudo. Então Ele quer ver a nós, está observando a cada um de nós, nosso comportamento, nosso andar. Eu não vou pregar, vou deixar só essa mensagem para os irmãos guardar no seu coração. A palavra do Senhor. Busquemos o conhecimento de Deus. Esse conhecimento, irmão, não é só a letra não. Eu hoje estava visitando, pequeno testemunho para os irmãos, eu fui à tarde, o Senhor, eu ia fazer o evangelismo, orei a Deus, Senhor, eu vou fazer o evangelismo, estava no meu coração ir para um determinado local. Aí o Senhor disse assim, o Senhor mandou eu ler a palavra, eu fui ler a palavra, o Senhor falava de uma visita ao servo dele. Aí o Senhor, mais para lá. Aí eu quis relutar com o Senhor, eu quis ir para outro canto. O Senhor disse assim, você tem um livre-arbítrio, mas é para você fazer isso aqui. Aí eu digo assim, Senhor, mas eu vou para cá, e o Senhor é com você. Aí eu digo assim, não, mas eu sou um servo.
Eu não faço a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Eu comigo. Eu digo, eu vou para cá, Senhor. E fui. E o Senhor fez o que era, os desígnios do Senhor foram feitos. Porque Ele tinha estabelecido, a obra é dele, não é nossa. A obra é do Espírito. O Espírito Santo é quem converte o homem. O Espírito Santo é quem transforma o homem. O Espírito Santo é quem salva, quem liberta o homem. O Espírito Santo é quem faz a obra na nossa vida, quem cura. Não somos nós. Muitas pessoas acham que é Ele, porque pregou, ganhou. Não, ninguém ganha. Não. É o Espírito Santo que faz. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos dirige. Então vamos deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Esta palavra fica para nós, para mim e para você, tá certo? Nós estamos aprendendo. Somos alunos do Senhor, todos nós, viu? Aqui não tem ninguém mais do que o outro, não, todos somos igual. O Senhor tem algo para me ensinar que eu não sei, eu preciso aprender. O Senhor tem algo para lhe ensinar, você precisa aprender, e é só o Senhor que pode lhe ensinar. E Ele está nos ensinando. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas glorificam o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuar adorando ao Senhor. Eneli, louvar o Senhor. Seja santo nome do Senhor, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Falando de evangelismo, uma vez a gente foi fazer uma visita aqui com o diácono Alfredo, né? E tinha um irmão que ele estava colocando desculpa, né, para vir para a igreja. Foi bem assim, desculpa. Aí o diácono Alfredo olhou para ele e disse assim: enquanto a gente estiver dando desculpa, irmão, para ir para a igreja, a gente nunca vai ir. Então deixa de dar desculpa e vamos para a igreja. Então no outro dia ele estava no culto, né? Aí ele foi falar a verdade porque que não vinha. Não foi, diácono Alfredo? Ele foi falar a verdade porque que não vinha. Realmente ele revelou que ele estava fraco e estava sem força. Mas no outro dia ele estava aqui no culto, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos louvar bem alegre para Jesus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Pode louvar a igreja, quem sabe? Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais, não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Deus hoje vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos vão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Se
é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou o fim. A igreja louva. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Ele não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Deus hoje vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E todos vão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé, fortificar. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Aleluia. As palmas exaltam o santo nome do Senhor e agradecemos a nossa rica oportunidade. Louvado seja Deus. Convido o irmão Samuel para orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Amém, irmão Samuel? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Justo e eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, nesse momento, meu Deus, tome a frente e abençoa, Pai. Dai força, abrindo as portas, meu Senhor, em nome de Jesus, Deus. Porque Tu és poderoso, Tu és fiel, ajuda todos aqueles, Pai, que vai ajudar abrindo as portas, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. Pai, vai abençoando a cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nossa harpa cristã. Contra os males deste mundo, Deus não vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido
muda Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosana, dai ao Redentor. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. É só me agradecer o nome do Rei Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. Então aqui eu já quero agradecer a minha riquíssima oportunidade. Já vou passar para o pastor Vicente, que vai trazer a palavra hoje. Vamos ficar atentos ao que Deus tem para falar aos nossos corações de ensinamento. O que Ele quer que nós aprendamos mais. Porque cada dia é um aprendizado, cada dia é algo novo. Porque a palavra todo dia ela se renova em nossas vidas. Amém? As palmas exalte ao Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós tivemos uma doutrina passada com o pastor Oliveira, foi gravado a doutrina, inclusive, né? Foi passada aí nas mídias, e foi muito interessante que ele trouxe exatamente o tema, abordando a importância da doutrina, no caso a doutrina bíblica, né? A doutrina é ensinamento, né? Então ele abordou vários tópicos, vários temas importantes, né? E nós valorizamos muito, irmãos, o culto de doutrina e o ensino, porque eu aprendi cedo que a palavra, a letra estudada e aprendida, ela dá forma ao corpo da pessoa, né? Ao corpo é a maneira que ele se apresenta, que ele se comporta na linguagem, nas vestes, em tudo, né? A pessoa olha e não tem dificuldade de identificar que é um crente, pela postura dele, tanto linguagem como usos, né? Então, isso é muito importante, tem muito a ver. Então, a letra, a palavra, o ensino, ela dá uma forma ao corpo. E a graça, ela dá vida, né? Que é o Espírito de Deus. Então, eu fiquei muito satisfeito com o ensino do pastor, né? Pela maneira como ele abordou. E hoje, nós vamos tratar exatamente nós vamos ter uma sequência de estudo, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, né? Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Nós vamos procurar fazer algumas leituras de algumas doutrinas, de alguns ensinos, assim, do que realmente está escrito ali, que o Senhor Jesus fala para a sua igreja. Alguns pontos muito importantes que é abordado, né, que tem grande importância para nós. E a doutrina, ela puxa mais um pouco para a questão do caráter, da moral, do compromisso, de algumas coisas mais profundas em Deus, tá certo? Mas tem muitos outros ensinos, né? Então, volta um pouquinho, Tassiano, por favor. Então, aqui em Mateus 28, irmãos, 28, 19 e 20, o próprio Senhor Jesus diz assim: fazei discípulos. Aí ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, né? Então, nós, por essas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, que foi uma das últimas palavras que ele falou, e logo depois ele sobe para o Pai. Então eu sempre fico pensando assim, as palavras mais importantes, né, são ditas por alguém que tem a oportunidade de se despedir de outro, né? Então o Senhor Jesus
fala da necessidade, do que ele espera de nós fazemos discípulo. O que é fazer um discípulo? É fazer um igual a mim, certo? Só que nós não fazemos discípulo para nós fazemos discípulo para Jesus. Então, fazer um discípulo, atendendo ao Senhor Jesus, é fazer um discípulo igual ou parecido com Jesus. O apóstolo Paulo deu esse exemplo, né, assim, na pessoa dele. Ele disse, né, que era para eles olhar para Paulo, apóstolo, no sentido do que Paulo ensinava, vivia. Aí ele diz assim, Paulo diz, como eu olho para Jesus, né? Então, assim, Paulo refletia a pessoa do Senhor Jesus, e os discípulos que estavam aprendendo, sendo feitos discípulos por Paulo, deveriam também refletir o exemplo de Paulo, mas o exemplo maior era Jesus, tá? Então, a igreja, esse é o propósito do Senhor para a igreja, é fazer discípulo, é transmitir aquilo que eu e você aprendemos, fomos gerados e formados pelo Senhor, obra do Espírito Santo agora, na vida de outro, passar o nosso testemunho. Então, assim, a grande preocupação hoje que vamos dizer assim, os ortodoxos da igreja evangélica cristã, os conservadores dos princípios de Deus têm, é exatamente uma chamada muito forte para os cristãos voltar às Escrituras, à Bíblia, a palavra de Deus, e fugir completamente dessa área do romantismo evangélico, dessa coisa do emocional, dessa coisa da fantasia, e viver o evangelho de Jesus, que é muito simples, né? Então, ele diz, faça um discípulo. E como é que se faz um discípulo? Ele está dizendo aqui, ensinando. Ensinar o quê? O que ele mandou, o que Jesus mandou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tá? Então, nós temos visto, lamentavelmente, muitas pessoas se apresentam como ensinadores, mas ensinando muita coisa pessoal, muita coisa do relativismo, do que a pessoa pensa, e não propriamente o evangelho que está escrito, né? Então isso daí é perigoso, porque a pessoa pode estar simplesmente passando coisa muito pessoal dele com Deus, assim, que ele entende que está bem com Deus, que muitas vezes não está. Então, a proposta nossa é voltar à Bíblia, ler a Bíblia, procurar entender o que Jesus falou e o que os apóstolos falaram, tá? Porque se nós lermos, nós vamos ler aí, vai aparecer na tela, quando está lá escrito em Atos 2,42, para nós perseverar é continuar, tanto presente, ouvindo, aprendendo, ensinando e vivendo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então isso é muito importante. Quem são hoje os representantes do reino de Deus? Na área do ensino, são aqueles que Deus chamou, preparou, instruiu, e hoje são os pastores, são os mestres, tem doutores hoje na palavra, né, que tem temor a Deus, tá bom? A gente não pode generalizar a teologia, dizer que teologia não vale nada, porque vale, teologia é estudo de Deus. Se a pessoa está estudando Bíblia no temor de Deus, pelo Espírito Santo, ele tem muito a nos ensinar da parte de Deus, amém, meus irmãos? Então, desejemos ardentemente aprender, né? Então aqui, como é que se faz um discípulo? Ensinando o que Jesus falou. Quando nós pegamos a doutrina dos apóstolos, nós vamos aprender o que Jesus falou aos apóstolos. Por que a doutrina dos apóstolos? Não era deles, era o que eles ensinavam de Cristo. A doutrina dos apóstolos, ela tem uma importância muito grande também para a igreja, meus irmãos, porque eles ouviram as palavras que nós temos na Bíblia do Senhor Jesus, mas eles viviam 24 horas com Jesus. Eles acordavam, passavam o dia, a noite, iam dormir, Jesus ficava acordado orando, né? E era isso, a vida deles o tempo todo, vendo e ouvindo. O próprio apóstolo João disse assim: se nós fôssemos escrever o que Jesus fez e falou, o mundo não caberia os livros. O mundo é o planeta, não caberia os livros. Claro que isso é uma linguagem, né, exagerada, assim, uma figura de linguagem exagerada, do ponto de vista para mostrar o quanto Jesus ensinou e falou, que não está escrito, mas que os apóstolos viram, ouviram, aprenderam, e foram eles que Deus separou para serem
aqueles que iam fundamentar a igreja, né, do Senhor. Escolheu o apóstolo Paulo, que era um doutor da lei, né? Doutor da lei significava aquele que dominava a lei, claro que só pela letra, né, não tinha o espírito, e por isso foi toda aquela confusão, e chegaram ao ponto de ser os responsáveis pela morte do Senhor Jesus, os fariseus, né? Os homens da lei não entendiam. Então assim, mas o Senhor Jesus chamou Paulo exatamente porque Paulo era um homem habilidoso no ensino. E agora Paulo depois diz assim, que a lei que ele recebeu agora em Cristo não era mais puramente da letra, era a lei do Espírito. Então hoje nós temos a lei, letra, mas nós temos a lei do Espírito Santo, que é muito mais exigente, muito mais profunda e muito mais perfeita, porque é uma relação direta com Deus. Amém? Vamos avante. Glória a Deus. Muito bem. O tema principal desses estudos, nós vamos ter uma sequência de estudos aí, é Cristo crucificado. Cristo exposto publicamente na cruz. Então, a nossa fé, a nossa vida em Cristo, ela só tem realmente sentido para a eternidade através do sacrifício de Jesus, né? Da morte dele, um sacrifício eterno. E esse sacrifício, o crer nele, vai além simplesmente de uma declaração de fé, de crer, mas dos benefícios que Jesus vê no nosso coração, que esse sacrifício traz para nós na vida terrena e muito mais na eternidade. Primeira carta aos Coríntios diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando com graça em vosso coração. Gálatas 1:6, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu não vou comentar esses versículos, porque nós já comentamos no estudo anterior a última doutrina que eu ministrei aqui, mas só para ir dando para os irmãos, ficando na mente nossa, o contexto em que nós devemos realmente olhar para o evangelho, né? Primeiro, que a mensagem, tudo que se ensinava pelos apóstolos, tá? Paulo foi assim uma voz muito, muito ampla dos apóstolos, de Deus e dos apóstolos, né? Ele diz: pregamos a Cristo crucificado. Então, a igreja, os pregadores, os ensinadores, deve seguir esse exemplo aqui, ó. Jesus realmente ser o centro das nossas mensagens, o sacrifício dele, a crucificação dele, e tantos outros temas que envolvem a pessoa do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tudo tem que passar por Jesus, né? Então, assim, todas as mensagens dos apóstolos, né, sempre Jesus foi o centro. Então hoje nós intitulamos as mensagens da igreja evangélica dizendo assim, que a nossa mensagem é cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? É que Jesus é o centro de tudo que nós comentamos. Ele é o centro da nossa salvação e tudo mais, das doutrinas, né? Tudo passa por ele é a chave de tudo, né? Então isso é muito importante, ter essa compreensão como pregadores e para quem vive o evangelho, tá bom? Aí aqui em Gálatas 1:6, o ponto que nos chama a atenção, que eu vou ficar repetindo, é exatamente quando Paulo diz: maravilho-me. Só que esse maravilho de Paulo aqui era uma ironia, lógico, né? Ele não estava maravilhado por uma coisa boa, mas por uma coisa negativa, que os discípulos, né, estavam deixando o evangelho da graça, né, e querendo voltar aos princípios da lei, que era a guarda do sábado, que era a circuncisão e outros rituais, mas esses eram os mais fortes, né? Tá? Perturbando a igreja. Inclusive teve que fazer um concílio, né? Reuniu para se definir como ia ser a posição dos judeus dentro da igreja de Jesus e
e dos gentios que não eram judeus, né, que agora formavam só povo em Cristo. Inclusive, eu não sei quem viu o último vídeo do pastor Oliveira, ele está falando da igreja messiânica, tá? Que a igreja messiânica, ela é uma igreja que crê no Messias. Uma parte da igreja messiânica não crê nesse Messias que nós cremos, diz que esse foi Constantino que inventou, que não é bem assim, tá? E diz que o Messias, Yeshua, que eles não falam inclusive o nome de Jesus, é Yeshua, né? Porque Jesus tinha muitos, então essas coisas. E vem outras questões, né? Que lá o pastor Oliveira está explicando, porque está havendo uma infiltração muito grande da igreja messiânica no meio dos cristãos, alguns cristãos negando que Jesus é Deus, negando o Espírito Santo, que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, e gerando muita confusão no mundo cristão hoje, tá certo? Então, tomem muito cuidado, qualquer coisa que vocês ouvirem diferente do que nós temos aprendido aqui, né, vamos falar com o pastor, conversar antes, porque nós já perdemos pessoas que deram ouvido a essas doutrinas, já perdemos pessoas que antes, por mais de 30 anos, confessavam Jesus como Filho de Deus, Messias, o Deus, e agora não é mais Deus. Jesus é só um homem que veio à terra, um profeta, é Filho de Deus, mas não é Deus, né? E também nega o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, inclusive negam a Trindade, a igreja messiânica não acredita na Trindade. Então, pastor Oliveira, está lá o vídeo dele, eu não sei se eu postei no grupo, se eu não postei eu vou postar. E se inscrevam nos canais da igreja, irmão, peço às pessoas para se inscreverem, né? Só que a nossa igreja já tem mais de 900 vídeos lá, claro, né, que tem muita coisa e tudo, mas as doutrinas, muita coisa, a gente tem um trabalho de postar para os irmãos depois ouvir, anotar, tirar dúvidas depois. Então faça isso, e o pastor Oliveira está empenhado também agora para postar cada vez mais, ensinando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos avante agora. Sim. Exatamente. Como é que pode? Vocês fazer, é uma coisa que ele deu um ar de maravilhado, assim, de espanto, mas negativo, né? Poxa, não era para ser assim. Poxa, como é que vocês foram ensinados? Sim, irmã Vera, cadê o microfone sem fio, por favor? É bom, eu gosto de gravar a voz dos irmãos, que depois eu ouço e posso melhorar ainda a explicação, tá certo? Aleluia, glória a Deus. Vamos, a irmã Diaconisa Vera vai falar, eu vou pedir o Diácono Tinelli que fica o microfone aí, leva os irmãos, já funcionando aí para a irmã Vera falar. Glória a Deus. Pastor, uma pequena dúvida, mais ou menos. Os onicistas, os mesmos messiânicos? Não. Não. A igreja messiânica é uma igreja que ela é judaica, são judeus, tá? Que creem no Messias, que Jesus veio como o Messias, o Salvador. Eles reconheceram Jesus, tá? Essa igreja, ela vem lá de João Batista, tá? Então, assim, sempre existiu a igreja messiânica, mas ela cresceu muito, porque no tempo de Jesus, muitos dos fariseus, dos escribas, creram em Jesus, e esses formaram a igreja messiânica, a igreja do Messias, o Messias é Jesus, né? Aquele Jesus, tá certo? A outra grande parte dos judeus não acredita que aquele Jesus era o Messias e estão esperando o Messias. Então a igreja messiânica é os judeus que reconhecem aquele Jesus que veio, que foi morto, foi crucificado, reconhece que ele é o Messias. O Messias já veio, é ele, e eles confessam Jesus, né, como o Messias, o enviado de Deus, tá bom? Como Salvador deles, tá? Mas aí vem os outros problemas doutrinários, tá certo? Que é preciso entender. E a igreja unicista, ela tem um pouco da igreja messiânica, mas não é necessariamente fundada por judeus, tá? A igreja unicista acredita ao contrário, né? Ela não acredita na Trindade e que Jesus é Deus, tá certo? Mas não acredita na Trindade, tá certo? Ela é unicista porque ela acredita num só Deus, não acredita na Trindade, diz que Jesus é Deus e pronto, né? É outro problema, mas vamos avante. Podemos trazer um estudo mais detalhado, irmã Vera. Obrigado. Bom, o objetivo
um evangelho puro, né, irmãos? O que é um evangelho puro, meus irmãos? É procurar ver o que está escrito, o que foi que Jesus falou, o que foi que os apóstolos falaram, né? Nós continuamos crendo na revelação de Deus. O Espírito Santo continua falando, revelando tudo. Porém, quando se entra nas questões doutrinárias, o que vale é o que está escrito. Toda revelação de Deus tem que estar escrito. Lembra que Paulo disse assim, ó, se descer um anjo, aí ele diz, se vier um anjo, aí ele diz, do céu, porque entendia-se também anjo da terra, ele diz, ó, mesmo que seja do céu, pregando outro evangelho, ou nós mesmos, considere anátema. Anátema significa maldito. Então assim, tudo que nós ouvimos do evangelho de Jesus, meus irmãos, vamos para a Bíblia, vamos ver o que está escrito, como é que está escrito. Tem que ter base bíblica, se não tiver, esquece, tá? Não precisa dizer que é do diabo, não, só não aceita, segue com Jesus e com a palavra dele, aí nós fugimos das confusões, tá bom? Muito bem, então, o evangelho puro é isso, é um evangelho contextualizado na Bíblia. O que é contextualizado? Que a gente acha base na Bíblia para crer naquilo ali, tá bom? Tem irmãos que dizem, tem coisas que o pastor repete muito. Sim, porque tem pessoas que vão nos ouvir pela primeira vez, tem pessoas que não compreenderam, né? Você imagina que eu dei aqui uma escola bíblica, 1h20 de aula. Quando terminou, a irmã chegou e disse, eu estou tão triste, pastor. Por quê? Porque o senhor disse que não crê em profecia. Eu digo, minha irmã, que conversa é essa? Nós cremos que Jesus usa, porque eu fui explicar sobre o dom de profecia, como é e tal. A pessoa já entendeu que a igreja não crê, a igreja crê, nós cremos, Deus continua operando. Então, por isso que a gente tem às vezes que repetir, abrir os assuntos para não ficar essas dúvidas, né? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16 a 18. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. O que é que eu quero que os irmãos observem aqui? Primeiro, Jesus diz que nós não somos desse mundo mais. Estamos aqui, mas não somos mais. Aí ele diz, igual a mim, tá vendo? Eles não são mais desse mundo. Quer dizer que a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Eles têm que estar necessariamente alinhados com o de Deus. Alinhado é o quê? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou dizendo que eu estou vendo, que Deus está me mostrando, está de acordo com a Bíblia, com o pensamento de Deus, que a nossa segurança é as Escrituras Sagradas, a segurança maior, a maior autoridade de Deus na terra, que a gente pode tocar e olhar, é Bíblia, tá certo? É a maior autoridade. O Espírito Santo é Deus, mas no mundo do Espírito, no mundo invisível, o Espírito Santo pode vir um Espírito se passando pelo Espírito Santo, certo? Então, muito cuidado, por isso que tem que ir para a Bíblia, tá? Então ele diz, não são do mundo. Então, isso daqui fala muita coisa, e uma das coisas que fala conosco é que nós estamos aqui, mas a nossa mente, nosso coração, o ser interior, nossa vida, tem que estar o tempo todo ligado com o Senhor em tudo, né? No versículo 18 ele diz, tu me enviaste ao mundo, né? Quer dizer, ele veio ao mundo, Jesus. Aí ele diz assim, e eu vos enviei ao mundo. Quer dizer, Jesus veio do céu para este mundo, e agora ele está voltando, ele volta para o Pai, e ele prepara os seus discípulos e envia ao mundo. Nós somos do mundo, mas agora em Cristo nós somos do céu já. Nós somos do mundo de Deus agora, estamos nessa terra agora como embaixadores de Cristo. Olha a posição excelente que nós estamos na terra, que Jesus nos espera de nós. Aí não dá para se pensar num evangelho totalmente, irmão, ou quase totalmente, envolvido com as coisas deste mundo, que eu não vou citar aqui, que eu já falei muitas coisas aqui, do tipo de vida de cristão, em geral, desde o pastor a membro, tudo, cantores, como é que eles estão vivendo aqui, se dizendo mensageiros de Deus, que não tem pouco do céu, tem muita da terra mesmo, né? Então muito cuidado com esse tipo de gente, irmão.
Não se preocupe não que alguém chama você de quadrado, de crente radical, quer ser mais, quer ser melhor. Deus sabe do nosso coração, nós só queremos servir. Só isso, tá? Muito bem, então ele diz, eu vos envio ao mundo. Então, antes de uma pessoa ser enviada ao mundo para pregar o evangelho, para testemunhar de Jesus, ele primeiro tem que ter um encontro com Jesus. A pessoa se converte hoje porque sabe cantar, porque sabe tocar, porque sabe falar, é um bom comunicador. Amanhã já está falando como representante de Deus, já está em cima de povo, já está falando. Não, não é assim que funciona. Porque tem que ter uma preparação. Quanto tempo Paulo demorou para começar a pregar, irmão? Um processo, entendeu? E quando ele veio, ele ainda foi se reunir com os apóstolos para conferir se os entendimentos que ele estava tendo estavam corretos, depois de um longo tempo de estudo, de consagração e tudo mais, e ouvindo e aprendendo, para depois se apresentar. E ele era um doutor da lei, mas ele disse, eu considero tudo esterco, porque agora ele queria de Cristo. Mas o que é que está acontecendo? Tem um vídeo aí do pastor Luiz também, que eu vou botar no grupo, que é sobre o secularismo. Eu já falei disso daqui, mas ele traz assim, a abordagem muito boa, aliás, do relativismo. O relativismo, de uma forma geral, é o seguinte, cada um tem sua verdade. O relativismo que domina o mundo e está dentro da igreja hoje, diz que não existe uma verdade absoluta. E existe, a verdade de Deus é absoluta. Quando Deus fala o que está escrito, não importa quem pense, quem ache de outra maneira, não. Tá? E o relativismo é bem fácil da gente identificar. Está se lendo a Bíblia explicando o que está escrito, aí a pessoa diz, mas eu não vejo assim, ó. Já é relativismo. Eu não penso assim, é relativismo. Irmã, por que é que você é assim? Porque está escrito, não, mas isso daí depende do entendimento. Não, se está escrito, se Deus está falando, meu irmão, é ponto final, é só se dobrar e aceitar e deixar Deus trabalhar. O microfone, pode falar, diácono Rondinello. Pastor, o senhor tem uma base assim segura para falar quantos anos o apóstolo Paulo levou depois que ele caiu do cavalo, ficou cego e depois voltou a enxergar, se converteu realmente a Cristo, até ele começar a pregar. Eu estava vendo um estudo, não tem base bíblica, certo? Por isso também que eu não me aprofundei, que diz que foram 14 anos, né? Depois que ele caiu do cavalo, se converteu ali na rua chamada Direita para estudar, se aprofundar para realmente ficar em comunhão com os discípulos para poder começar a pregar para os gregos. Eu não sei responder. Não, mas assim, com contexto bíblico, assim, até um documento histórico mais seguro. Mas nós vamos trazer isso daí com mais segurança, tá bom? Vamos pesquisar. Mas foi um longo tempo, não foi rápido, né? A gente sabe que não foi, tá certo? Mas é isso. Vamos ficar devendo essa, irmão Rondinelli. Mas o irmão Rondinelli já adiantou aqui que já viu comentários de 14 anos. Vamos só dar uma olhada melhor, né? Porque essas questões históricas assim, é bom a gente ver as fontes e tudo direitinho para a gente afirmar com mais segurança, né? Vamos lá. Bom, então aqui, meus irmãos, esse primeiro ponto aqui, eles não são do mundo. Então isso daqui, a gente tem que se agarrar a isso daqui. Eu não posso mais viver nessa vida como se eu fosse uma pessoa normal aqui, um cidadão da terra comum. Não, eu sou comum do ponto de vista da humanidade. Eu sou um ser humano igual aos outros, mas a minha mente, o meu coração, o meu ser agora é de outro mundo, né? Então, se o crente não estabelecer esse limite na vida dele, esse parâmetro, né, que é essa diferença, tá? Ele se corrompe com muita facilidade. E aí é que está o perigo. Amém, irmãos? Que nós temos que ter cuidado. E quando se fala de fazer a obra de Deus, eu tenho que primeiro passar por Jesus, para depois ir lá e anunciar. Não é só ouvir e tal, aquela conversa, aprendeu, fez um curso ali rapidinho e já é um pregador, já é um missionário. Isso é perigoso porque vai cometer muitos erros, meus irmãos. E quando não envereda por um caminho de heresia e se perde, né? Então, muito cuidado com isso. Bom, a essência do Evangelho. Onde é que está a essência do Evangelho? Vocês podem repetir comigo? Bíblia e Espírito Santo. Não é nenhum outro homem. Tá? O homem mais abençoado da terra, irmãos, ele não é a essência. Ele tem parte da essência de Deus.
Porque ninguém tem o pleno conhecimento de Deus, irmão. Então, cuidado com essas pessoas que se apresentam como aqueles que encontraram, descobriram a roda, descobriram, agora eles são o bambambam. Não esquece isso, fica com a Bíblia, porque aí com certeza vai vir muita heresia aí, tá? Muito cuidado. A Bíblia é a nossa segurança, o Espírito Santo é a nossa segurança, tá? É o que Jesus nos oferece de segurança, viu? Mas vamos ver. A segurança do crente para servir a Deus de verdade é Bíblia e Espírito Santo. E em terceiro lugar a gente pode colocar os servos e servas que temem a Deus. Aí tem que passar na peneira de Jeová, viu? Não é perfeição não, tá? Mas é quem está no propósito. A essência do Evangelho. Aí lá na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então, ó, como está escrito, não acrescentar e não tirar. Olha o que está em Apocalipse 22, 18 a 19. Porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele, cair sobre ele, né, as pragas que estão escritas neste livro, que é o livro de Apocalipse e a palavra de Deus, tá? Versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas, acabou cortando aqui, mas o ponto chave aqui para nós é o seguinte, não pode acrescentar o que está escrito e não pode tirar. Se alguém chegar e disser, olha, Deus manda que você se vista assim, ou você não pode comer ou beber isso aqui, ou você não pode isso, não pode aquilo, não pode estar ali ou acolá, ou não pode alguma coisa, onde está escrito? Se eu ainda não aprendi, onde é que está escrito? Ou então, pode, quando você ouviu que não pode, Deus não aceita. Pergunte onde é que está escrito. Aí é o seguinte, tem um problema de interpretação, eles vão torcer às vezes a Bíblia, torcer dar um entendimento diferente do que Deus está falando, para agradar as pessoas. E não funciona isso. Porque nós vamos ser salvos, irmão, primeiro pela graça, é claro, né, pelas obras, mas o Senhor também pede as obras, tá? E ninguém vai ser salvo porque outra pessoa diz que você vai ser salvo, não. Nós vamos ser salvos porque quem salva é Jesus, sim. Agora nós temos que ficar atentos às palavras dele, nem para mais nem para menos, tá? Então tem heresias acrescentando, né? E o que é uma heresia? É aquilo que não é conforme as Escrituras, o entendimento correto das Escrituras, tá certo? Tem acrescentando e tem tirando também, não pode nem tirar nem acrescentar. É o que o Senhor pede e amém, tá certo? Vamos avante. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, né, eu li agora para os irmãos, ó, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Paulo continua dizendo o seguinte, que o outro evangelho, ele diz, não é outro, não é o mesmo, mas com outro entendimento, que já entra essa questão do relativismo. Isso é o que o pastor pensa, é o que a irmã pensa, é o que a igreja pensa. Não, está escrito. Está escrito. Tá? Muito bem. Evangelho de João 13, 13 a 15. Olha, são palavras do Senhor Jesus. Tudo isso para ficar na nossa mente, para nós não abrir mão fácil para qualquer voz estranha. Mas quando vier aquele Espírito, esse Espírito com letra minúscula, meus irmãos, ele já é o Espírito de Deus. Jesus está falando do Espírito de Deus, Espírito Santo. Mas ele acrescenta de verdade. Porque vai vir um Espírito, se dizendo Espírito Santo, que não é da verdade, que não fala segundo as Escrituras, a palavra de Deus. Olha que Paulo diz que os anjos, eles se transfigurariam em anjos de luz para ver se enganava os escolhidos de Deus. Mas a mesma palavra diz
Se possível, que não é possível, aquele que quer a verdade de Deus, irmãos, não precisa de muita coisa não, ele só precisa ouvir uma vez. Mas quando a pessoa é tendenciosa ao erro, a desonestidade, a desobedecer, meu irmão, qualquer ventinho leva, que Deus nos livre, né? Ele vos guiará. Quem é que nos guia na terra? Espírito Santo, com base sempre conferindo a Bíblia. Aí diz aqui, em toda a verdade. Quer a verdade? Queremos a verdade? Bíblia e Espírito Santo. Quer aprender? Procure ver de quem você está aprendendo. Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Os profetas aí são mensageiros. Pode ser quem está pregando, ensinando. Não é só aquele que vem e diz, o Senhor manda te dizer, não. É quem está pregando, está no espírito da profecia, de anunciar, de pregar, de ensinar, até de aconselhar. Procura ver, Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore, amém? Ele não é muito convertido não, mas ele é uma bênção, ela é uma bênção, pois cuidado, viu? Cuidado, porque nessa comida pode vir veneno, viu? Tá bom, amém. Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará eu marquei ali, de si mesmo, e eu volto eu estou repetindo muito isso, porque primeiro Deus fala comigo, irmão, o Espírito Santo é Deus, e ele, na missão que ele está, o Espírito Santo, ele não pode falar de si, ele sendo Deus. Jesus também, quando veio, ele disse, olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está vendo? E nós? Vamos falar o que vem na mente? O que vem no coração? O que achamos e pensamos, sem conferir Bíblia, sem saber o que está escrito, sem ter certeza, como já teve caso de chegar, mas irmão, está escrito, não, mas Deus me revelou, é porque nós estamos vivendo outro tempo. Que outro tempo, meu irmão? Isso daí é engano, meu irmão, sai fora disso. O Senhor não se ajusta ao tempo não, amém, irmão? Deus diz assim na palavra dele, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Deus não existe passado nem futuro, é só presente, irmão. Ele sabe de tudo. Ele não precisa se ajustar a nada da atualidade que nós estamos vivendo não. Inclusive a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos mesmo, em todos os sentidos, né? Então, nós temos que estar dentro desse contexto, dentro dessa visão, para poder avaliar o que estamos ouvindo, vendo e lendo, certo? Muito bem. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14, ele me glorificará. Olha, vamos resistir à tentação de pensar que nós somos alguma coisa. Por mais abençoado que nós sejamos, na palavra, no louvor, no instrumento, em habilidades, em arte, o que você e eu tiver de bom e maravilhoso, vamos glorificar Jesus. Amém? Tem gente que diz que é tudo para a glória de Deus, mas muitas vezes fica reclamando porque não foi glorificado, porque não foi coroado. Vamos ter cuidado com isso. Eu nunca vou me esquecer, há 30 anos atrás, um obreiro, numa reunião, que estava separando o obreiro para consagrar, e ele não foi separado, aí ele foi, levantou a mão e disse, pastor Vicente, porque o pior é que eu não era o pastor, mas a conta vinha para mim, que parece que eu era quem mandava na igreja. Aí, pastor Vicente, quando é que eu vou ser um presbítero? Aí eu já sabia das murmurações dele, eu disse assim, quando você aprender a ser um diácono, quando você aprender a servir, antes de nós sermos qualquer coisa na igreja, primeiro nós temos que ser um servo. E eu aprendi cedo que um obreiro, ele não é separado para uma função, para ser, ele já é. Quando a gente separa um obreiro, que o Senhor fala conosco, que a gente recebe de Deus, porque quando Deus está falando sobre uma pessoa para ser separada, quando nós pensamos em consagração, a primeira coisa é orar, como o Senhor disse, rogai ao Senhor da seara para ele enviar ceifeiros. Primeira coisa é ficar ali pensando nas pessoas e esperando o Espírito Santo falar. E quando o Espírito Santo começa a falar,
a gente vai falar com o irmão, já vai, em vez de chamar diácono, chama presbítero. Em vez de chamar irmão, irmã, já quer chamar diaconisa. E já tem gente dizendo assim, a diaconisa, o diácono, o presbítero, o pastor. Não, ele ainda não foi separado, né? Então, mas por quê? Porque ele já é, a pessoa já é aquilo dali, tá? Então, é visível isso, tá? Então, irmãos, porque a obra da igreja, dos confessos em Jesus, é glorificar Jesus o tempo todo e em tudo. Amém? Se não for assim, se alguém se achar, ou alguém quiser se projetar, está entrando pelo caminho da perdição e desagradando a Deus. Aí ele diz, porque errar de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Aí olha o que Jesus diz aqui no versículo 15, irmãos. Tudo quanto o Pai tem é meu, tudo é de Jesus, tudo, tudo é de Jesus, foi o Pai que deu a ele. Por isso vos disse, Jesus está falando, que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Lembra que Paulo gostava dessa expressão, o que eu recebi do Senhor? E eu peço aos irmãos que quando for falar aqui a palavra de Deus, pregar, ensinar, uma experiência que você viveu, um entendimento que você teve, você sempre diga, o Senhor me deu, eu recebi do Senhor, o Espírito Santo falou comigo, né? Um pregador, um mensageiro, irmãos, ele não pode ficar naquele mundo, olha irmãos, eu acho, se os irmãos não concordar, me perdoe. Não, peraí, então é o seguinte, deixa esse negócio para quando você estiver conversando pessoalmente com uma pessoa. Como pregador, não, como pregador a gente tem que ter muita convicção que Deus está falando, amém? É isso aí, para que a gente não fique, às vezes tem pessoas que falam essas coisas assim com um sentimento de humildade, não, mas peraí, se Deus está falando comigo, se Deus me deu uma palavra, deu um hino, o Senhor me falou nesse hino, me deu esse hino, me falou, o Senhor quer te abençoar hoje através dessa mensagem, Ele falou comigo que tem uma palavra para você e tal. Digo, o Senhor falou, o Senhor me deu o hino, o Senhor me deu a palavra, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo, porque Ele está em nós. Amém? Diácono Fredo, pode falar. Amém. Pode passar, por favor, meu querido. 1 Coríntios 11, 23. Porque, olha o que Paulo está dizendo aqui, que é o que nós temos que apresentar. Obrigado. Porque eu recebi do Senhor. Amém? Porque eu recebi do Senhor. Eu me lembro que lá no início da minha fé, um ano de crente, eu lembro com clareza, que quando alguém me chamava para pregar, falar de algum tema, alguma coisa, meu irmão, parece que o estômago ia se desfazer. Eu me tremia, eu suava, eu ficava nervoso, porque eu tinha muito medo de falar das coisas de Deus, se eu falar errado, não saber o que falar. Aí, ao longo desses anos, a gente vai acumulando tanto conhecimento, tanta informação, tanta experiência, que chega o momento de uma pregação, de dar um estudo, uma palestra, um assunto, que a gente se sente muito tranquilo, né? Porém, sempre perguntando o que o Senhor quer falar. Amém? Eu me lembro também de um missionário, que ele foi preparado para fazer missões, e ele e a esposa dele enviaram eles para um lugar muito difícil, né? E a igreja mantinha eles lá, aluguel, alimentação, tudo que lá não tinha, o povo muito pobre, uma região muito, era só mesmo para anunciar Jesus e aquelas pessoas conhecer Jesus e tal, e ele foi preparado, entendia tudo direitinho e foi, só que ele fez curso, né? Se formou em missiologia e tal, né? Foi, e levou muitos sermões, né? Preparado, né? Os esboços. E ficou lá, e pregando, e um sofrimento muito grande, dependendo de tudo dos irmãos. Aí quando foi um dia, ele começou a pregar os que já tinha pregado, os esboços. Aí ele foi orar ao Senhor e disse, Senhor, eu acho que a obra encerrou, porque eu já estou repregando agora. Aí quando ele terminou de falar, o Espírito Santo falou com ele e disse, agora é que vai começar, porque agora sou eu que vou falar contigo. Deus já me arrepio com esse testemunho.
Agora é que vai começar, porque agora eu vou poder falar. Porque tem pessoas que falam só do que ela pensa, do que ela sente, é uma coisa muito pessoal, e não ora, e não fala com Deus. Né? Tem pregadores hoje profissionais, irmãos, que isso já faz muito tempo. Eu morava em São Paulo ainda, quando chegaram para mim e disseram: pastor, misericórdia. Eu estava conversando com um pastor, e ele ligou para uma agência de pregadores lá em São Paulo, e aí colocaram um pregador para falar com ele, que ele precisava para um evento. Aí o pregador disse assim: qual é o evento? Aí ele falou, tal, explicou tudo como era. Aí o pregador disse assim: e o que é que o senhor quer que eu pregue? Aí ele disse: não, mas não é assim que funciona aqui não. Aí como assim? Ele disse: não, porque você vai falar o que Deus falar com você. Não, a gente prega o que o pastor quiser, que é para agradar o povo. Então, meu irmão, isso está cheio, meus irmãos, de gente assim, entendeu? Que está mais preocupado em encher os olhos, o coração das pessoas, com mensagens para massagear o ego, para encher a pessoa de falsas esperanças. E o povo, infelizmente, muita gente desinformada, vive disso, irmãos. Em nome de Jesus, tá bom? Não é dessa forma que nós temos que fazer a obra de Deus. Muito bem. Aí aqui a palavra do Senhor está escrito, irmão: provai se os Espíritos são de Deus. Aqui o Espírito está com letra minúscula. Quando a gente lê na Bíblia o Espírito com letra minúscula, é Espírito humano, tá? Se os Espíritos são de Deus. Tá? Aqui tem duas formas da gente avaliar, analisar essa palavra. Se os Espíritos são de Deus. Primeiro, o Espírito que vai falar é convertido a Deus? Teme a Deus? A gente conhece, tem um bom testemunho. Eu não coloco uma pessoa para pregar aqui que eu não conheça, e se alguém convidar, eu quero que a pessoa me diga qual é o ministério dele, o pastor dele, tal. Quem chega aqui eu busco informações quando não já vem com a informação. Por quê? A gente saber se esse espírito ele é convertido, se vem realmente para abençoar, né? E quando vai pregar e ministrar, então, se é uma pessoa que teme a Deus, tá? E se a mensagem que ele está pregando, agora falando do pregador, do mensageiro, se está conforme as Escrituras. Vocês podem prestar atenção, irmãos. Tem pessoas que passam de largo aqui. Alguns, infelizmente, nos chamam de falsos profetas, porque acham que nós queremos ser donos da verdade. Nós não somos donos da verdade, nós queremos a verdade de Deus e de Jesus, tá? Como é que uma pessoa chega lá na esquina e diz que eu sou um falso profeta e depois vem me elogiar e pedir oportunidade para pregar aqui? Eu vou dar? Dou não. Por quê? Porque o púlpito é meu, a igreja é minha? Não, porque não é de verdade. Já disseram que no púlpito da Renovação dos Emites só prega quem o pastor Vicente quer. Não é verdade. Se for um homem, uma mulher, um servo que teme a Deus, pode pregar, porque o púlpito aqui, a tribuna, é para ser usada pelos mensageiros de Deus, os mensageiros do Senhor. Agora tem que ter vida com Deus. Tem que ser pessoas de verdade. Entendeu? Já vivi muitas experiências e eu não quero viver, também não quero ser radical com ninguém, tá certo? 1 João, aqui é evangelho, tá? Isso que eu estou falando aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 diz: amados, está falando à igreja, amados, não creiais a todo, esse espírito é espírito humano, não crê em tudo que você ouve não, vai conferir, vamos conferir. E principalmente quando chega e diz: o teu pastor está ensinando tudo errado, o teu pastor, a irmã lá, o irmão, cuidado com isso, viu, irmão? Se gerou dúvida, vem falar conosco, fica à vontade. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quem estava falando isso? João, apóstolo. Isso no tempo dele e hoje. E hoje? E a internet? Evangelho de Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais.
errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui a gente pode entender também o seguinte: quem não entende o que está escrito e quem não tem comunhão com Deus, conversa, ora, fala, quer ouvir a voz de Deus, tem um coração quebrantado para Deus, vai cometer erro atrás de erro, irmão. Porque, infelizmente, irmãos, a nossa natureza humana, carnal, ela é caída, ela tende sempre para o erro. Vamos avante. O ensino de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus. Se ela é de Deus, se a doutrina é de Deus. Como é que nós vamos saber que uma pessoa está falando de si mesmo ou de Deus? Se ela estiver explicando Bíblia, ensinando Bíblia, falando que está escrito e não está escrito, então já se sabe que não é de Deus. Prometendo coisa que Deus não promete, ou prometendo coisa que Deus fez, que depende, foi lá e aqui é outra situação, precisa entender isso aí, entendeu? Porque tem gente que, Deus abriu o mar vermelho, irmão, você chega num rio, está lá, pode, em nome do Senhor, pode passar lá que você não vai se afogar não, não é assim, Deus não vai abrir, como fez com Josué, né, que fez o rio fazer uma parede, né, e eles passaram, ou o mar vermelho, isso aqui dali aconteceu naquele momento, mas tem muitas coisas que Deus fez na Bíblia, pode acontecer na vida de alguém, pode não acontecer, e para acontecer e dizer que vai acontecer, Deus tem que ter falado, certo? Então, essas coisas você precisa entender. Então, assim, doutrina, ensinamento, a pessoa está passando um conhecimento, um ensinamento, ela precisa primeiro ter base bíblica, e segundo, se for uma doutrina que é interpretada, ela não é literária, literária é o que está escrito, e quando ela é interpretada é o que está falando, o que quer falar, precisa ter contexto, precisa ter segurança do que está falando na Bíblia. Por isso que a gente às vezes precisa de ajuda de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que tem mais um pouco de conhecimento, um pouco mais de experiência com Deus em certos temas, em certos assuntos, tá certo? Então, assim, um cuidado muito grande, irmãos, porque tem pessoas que fazem uma obra para Deus, mas na verdade é para si, tá? O que é que você acha de uma pessoa que já aconteceu no passado, mas faz muitos anos, nunca mais aconteceu aqui, e é o cuidado que nós devemos ter? Um pregador termina de pregar na igreja, pregou na nossa igreja, ainda lá, quando era na Torreão ali, aí termina a pregação, chega perto de uma irmã e diz assim: irmã, Deus manda dizer que teu tempo terminou aqui. Para levar a irmã para a igreja dele. Como é que eu convido uma pessoa dessa para pregar na igreja? Não posso, isso é um espírito enganador, mentiroso. Antes era uma moda esse negócio, o tempo de Deus. Meu irmão, a igreja é uma parte do reino. Um crente sair de uma igreja para outra não está aumentando nada no reino. Um crente está trabalhando aqui e sai para ir trabalhar em outro, depende, pode acontecer. Deus pode dirigir, mas isso daí não é uma coisa que tem que ser uma prática normal, não, que gera na mente das pessoas o tempo dela aqui e ali. A pessoa não para em lugar nenhum. Eu tive que dizer para um casal certa vez, eu digo: olha, vocês até hoje não conseguiram construir nada, porque vocês começam a botar tijolo, daqui a pouco abandona, vai para outro lugar, começa a colocar tijolo, nunca termina uma casa, uma parede. Não pode, a gente tem que ter projeto na vida. A nossa vida não pode ser levada pelo vento para um lado e para outro, cirandando, não. Em nome de Jesus, irmão. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, servos abençoadíssimos, que eu gostaria muito de trazer para pregar, mas não é fácil não, porque eles estão sempre com uma agenda muito ocupada, e a igreja que eles servem. Mas olha, irmãos, nós já tivemos tantos problemas com gente que veio pregar e só semeou contenda e confusão no nosso meio. Misericórdia. Então, as portas não estão fechadas, as portas estão abertas, o púlpito está aí à disposição dos pregadores daqui de fora, mas precisamos conhecer, tá bom? Aí ele diz aqui, quem fala de si mesmo busca
a sua própria glória. O que é buscar a própria glória? Se projetar, se aparecer, né? Olha, você vê um pregador que ele começa a contar muita vantagem, você já desconfia. Não tem aqueles que antes de pregar ele já curou não sei quantos disso, daquilo, já fez, já aconteceu não sei o que, Teve um que disse que foi num lugar, chegou lá, a igreja só tinha um pingo de gente, estava tudo morto, não sei o que, ele levantou, ele avivou, e a igreja lotou. Aí depois eu me encontrei com o pastor e fui falar, que conversa fizeram, foi expulsar ele de lá, que era o pastor da igreja, que ele gerou, foi uma confusão enorme lá. Eu digo, rapaz, aí como é que eu posso dar honra a um espírito mentiroso, enganador desse? E sai contando coisa que não aconteceu, irmão. Misericórdia. Aí, tem muita coisa que a gente sabe, a gente não pode falar. Não é que não pode, é que se for falar só vai piorar mais, né? Aí tem pessoas que dizem, o pastor Vicente é muito radical, não tem misericórdia, não perdoa. Meu irmão, Jesus disse que o pai dos mentirosos é o diabo. É o diabo. Eu não posso colocar essas pessoas sentadas do meu lado, que eles vivem a mentira, o engano, o erro e a dissensão. Não posso. Eu oro, peço que Deus abençoe e salve estas vidas, mas eu não posso, irmãos. Não posso. Porque Deus me reprovaria. Eu passei uma luta grande aqui no Ceará, com a decisão que eu tomei, e eu almoçando com um homem de Deus, eu falei da luta que estava passando, aí ele, no almoço assim, ele disse para mim, Deus está falando aqui que você está passando essa luta porque você afrouxou, era para você ter segurado. Eu digo, mas como assim? Não, você tomou alguma decisão com alguém aí que liberou a pessoa está trazendo essa confusão, e quando eu contei depois, é isso aí mesmo. Então assim, eu me lembro de Samuel, né? Quando Samuel foi separar Davi, Samuel ficou com medo de Saul matar ele. Mas Deus disse, vá lá e faça a obra, deixa que eu cuide de você, Samuel. Irmão, porque quando Deus rejeita, está rejeitado. Olha que Samuel teve que dizer para Saul assim, Deus rasgou o teu reino. Falar para um rei, né? Pesado. Que Deus não tem parte com a injustiça, irmão. Com o erro, com a mentira, com o engano. Quem está nesse caminho, está no caminho da morte, da destruição. Então, nós temos que Paulo diz, notificar é a nota essas pessoas, ensina, orienta. Se elas não se converterem, tira do ministério, confia a homens idôneos, que inclui as mulheres também. Muito bem. Buscam a glória daquele que enviou. Deixa eu voltar aqui. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, a doutrina que nós ensinamos é a de Deus. O que nós queremos é que o conhecimento de Deus chegue aos corações, é que o temor a Deus chegue aos corações, é que as pessoas sirvam a Deus. Não é o pastor Vicente, isso não é capricho meu. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Por que procurais matar? Vamos avante. Parou? Os ensinos dos apóstolos. Atos 2, 42 a 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Meus irmãos, vamos pegar uns pontos aqui importantíssimos. Fica ligado aí, amém? Quem está acordado aí, faz assim, para eu saber que você está aí. Amém? Está todo mundo acordado aqui. Amém? Amém? E perseveravam na doutrina. Mais uma vez, a palavra perseverar é continuar, é não recuar, é não desistir. E eu vejo duas posições aqui nessa palavra de perseverança. Primeiro, era presente.
sempre ali, ouvindo e aprendendo para ensinar. Segundo, era praticando, era vivendo. E no versículo 43 diz: e em toda a alma havia o quê? Temor. Olha, irmãos, ouçam bem isso que eu vou falar devagarinho, para quando a gente entrar em certos pontos doutrinários, você entender porque é que nós estamos falando. O temor do Senhor só entra na vida de uma pessoa basicamente por duas portas. A primeira é a palavra. Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Quem tem a palavra, quem sabe, quem entende, sabe qual é a vontade de Deus e quer servir a Deus, ali está o temor do Senhor. Teme a Deus, honra a Deus. Tudo que pensa, sente, faz, quer saber, confere com Deus, com a palavra que está na pessoa. E a segunda porta que o temor entra, irmão, é quando a mão pesa, a mão do Todo-Poderoso pesa. Seja, Deus, ele fala, aí o próprio Deus diz que ele castiga, repreende a todos aqueles que ama. Aí muitas das vezes a pessoa tem que apanhar de Deus, tem que sofrer, tem que perder, tem que padecer para poder temer. Por quê? Deus só está onde há temor. Amém? Temor não é medo, é honra, é reverência à pessoa, à santidade, Deus e a palavra dele. Então ele se faz presente. Olha, Pedro em Atos 10, eu não lembro o versículo, quando foi na casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu ali naquele lugar, e Pedro não estava falando de Espírito Santo, de batismo, Pedro estava falando de Jesus, que tinha que aceitar Jesus como Salvador. Diz lá o texto que, quando Pedro diz que o sangue de Jesus Cristo era que purificava os pecados, quando Pedro falou do arrependimento para crer em Jesus, o Espírito Santo desceu e todos foram batizados, e Pedro diz que agora, ele diz assim, agora eu reconheço que em qualquer lugar do mundo onde houver um ser humano que teme, aí ele diz assim, que teme a Deus, é digno de Deus, porque Cornélio não era judeu, era gentil, e com certeza quase todos que estavam ali eram gentil, porque judeu não se reunia com gentil para fazer nenhuma celebração religiosa, certo? Então Pedro reconheceu, Pedro era judeu, tá? Então, quem é digno de Deus? Pela misericórdia de Deus, onde tem o temor do Senhor. Onde é que o temor entra? Pela palavra. Quando nós ouvimos, entendemos, compreendemos e praticamos, o temor entra. Quando ouve, entende e tal, e não teme, alguém diz assim, mas como é que pode? Prega, ensina, é uma bênção, mas olha, é porque não está temendo. Aí, espera aí que a peia vem, viu? Prepara o lombo, pastor Vicente, primeiro sou eu a apanhar. Prepara o lombo, porque vai vir peia. Quem pode dizer assim, Jesus pode me bater, pode açoitar para mim ser crente de verdade. Eu vi um irmão dizer assim em público uma vez, que eu nunca esqueço, que ele disse assim, Jesus, se não for para mim ser crente de verdade e me desviar mais tarde, o Senhor pode me matar e me levar logo. Eita menino, ainda hoje é o mesmo crente, viu? Porque tem gente, irmão, que pensa que Jesus é boneca, é menino, faz de Jesus o que quer, é fantoche. Jesus é Senhor, é Deus. Ninguém brinque com o Todo-Poderoso. Tem misericórdia de nós. Então ele diz aqui, havia temor. O que é que vem depois da palavra temor? Muitas maravilhas. Queremos ver Deus agir, operar? Vamos temer. Vamos temer, vamos ter cuidado com o que falamos, com o que fazemos, com a vida que nós vivemos. As maravilhas vão acontecer, sim ou não? Antes de Deus abrir o mar vermelho, o que foi que Deus disse para Moisés? Moisés, manda o povo se santificar, porque eu vou fazer maravilhas. Tem gente que faz muitos sacrifícios, irmãos, pensando que Deus é comprado por sacrifício. Deus quer ver Deus se mover, se houver temor. Amém? Ele recebe também sacrifício. Mas ele inclusive disse para Israel, você está pensando que eu quero os bois de vocês, que eu quero essas coisas aí, essas festas, tudo? Eu quero é um espírito contrito, quebrantado, convertido.
Onde há temor, as maravilhas acontecem e os sinais. Deus operando através dos apóstolos, porque os apóstolos viviam uma vida de temor a Deus, irmãos. E é isso que nós temos que procurar. Olha, vou dar uma dica para vocês aqui. Eu acho que a maioria já sabe, mas só para ativar a memória. Quando a coisa estiver apertada, o parafuso estiver apertando, as coisas estiverem difíceis, desce. Desce. Se humilha. Não questiona. Não questiona. A Bíblia diz de que é que o homem tem que se reclamar dos seus pecados, irmão. Só isso. Propósito. O que queres? Isaías. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do presente instantaneamente. Mas a gente tem que entender que Deus não se mistura assim com qualquer coisa, e muito dos nossos pensamentos não agrada ao Senhor, e nós temos que aceitar a vontade soberana dele. Pode passar. Quando vimos uma situação de crise prolongada, um câncer, que é uma das doenças que mais traz sofrimento, né? Uma pessoa querida com doença terminal, que requer cuidados contínuos, uma guerra, uma pandemia, um filho com um comportamento destrutivo, isso pode abalar várias áreas da nossa vida, como o psicólogo, as emoções, a saúde, e gerar questionamentos profundos quanto à fé em Deus e a nossa confiança na oração. Aquilo que afirmamos crer fique firme, espere. Que nós temos que passar, amém, meus irmãos? Só Deus é que sabe, nós não vamos entender. Jó foi um exemplo, mas ele tem um propósito, tá? O propósito de Deus. Vamos avante. Marcos 10, 47, 51 a 52. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha como é simples, né? O agir de Deus, tá? Porque Deus estava vendo o coração deste homem. Mateus 6, 33, 34, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Isso aqui, irmãos, é o propósito de Deus. Então, eu fiz o que tinha que fazer, você fez o que fez, está cumprindo com o seu dever como cristão, como servo, é esperar. É esperar. Eu acho essa palavra do Senhor Jesus aqui uma palavra muito, muito ampla e profunda. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus poderia resolver todas as coisas de todo mundo, mas ele, muitas vezes, ele deixou para as pessoas aprenderem a exercitar uma vida com Deus, de oração, de temor, de aprendizado. E é assim. O Senhor também disse, falando da viúva e do juiz iníquo, né, o dever de orar sempre, não desfalecer, tá? Porque tem luta que
a gente vai perdendo aquele entusiasmo. Mas vamos lembrar que o tempo é do Senhor. Isso são doutrinas, são ensinamentos de Cristo que nós estamos trazendo aqui, para que a gente não seja confundido com essas mensagens que tem por aí, instantâneas, com esses pacotes aí que estão sendo, inclusive, vendidos, né, na internet, para as pessoas resolver a vida delas da noite para o dia. Isso não é Bíblia, isso não é Evangelho, isso é invenções humanas, criação humana. A Bíblia é isso aqui, ó, esperar no Senhor. Vamos lá? Desce Jesus. Temas, assuntos que Jesus falou, que os apóstolos falaram, que você gostaria que fosse ensinado aqui. Pode mandar para mim algum tópico, algum tema que eu possa trazer o estudo, eu posso pedir um dos obreiros também para trazer um estudo. E as irmãs também se preparam para trazer um estudo. Eu já falei para a irmã Rita, né? Irmã Rita, se prepara que você vai trazer uma doutrina aí, tá? Nós vamos orar aqui pelo Edilson, né, que está afastado e infelizmente na bebida. Vamos pedir que Deus liberte e salve esta vida, tá? A presbítera Regiane está pedindo. Que está num processo aí de libertação para Jesus dar a vitória ao nosso irmão, em nome de Jesus. A irmão Francisco e Gisele pede oração, estão enfermos. Vamos pedir a saúde deles em nome de Jesus. E também pede oração pelo Alex e família, né? Também vamos se lembrar do Bruno. Sim, meu irmão? Certo. Ela falou que estaria viajando. Marlúcia, né? Vamos pedir que Deus abençoe, que ela vai, que o Senhor dê a direção certa para ela tomar as decisões lá e que esse casal possa estar unidos e fazendo a obra do Senhor, né? Que Deus abençoe. Irmão Samuel. Pronto. A irmã Zulene já postou no grupo aí, tá? Da igreja, a vigília de sábado, né? 0 hora do sábado, sexta para o sábado, 0 hora, né? Vai passar a noite orando, né? Lá próximo do Parque do Vaqueiro. Aí depois se informe aqui com a irmã Zulene, que a gente vai ver como é que pode fazer para ajudar, para os irmãos chegarem até lá, tá bom? Uma vigília, uma noite orando, e é uma oração de gratidão, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa na vida do Flávio, né? Do irmão Flávio se reconciliou, e Deus está trazendo da família, né? Então, vamos orar, agradecendo já pelas vitórias e pelas que vêm, e crendo, e ele está muito animado. Glória a Deus. Quase todo dia fala comigo. Vamos orar, igreja do Senhor, fique de pé, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial. Meu amado Deus, nós desejamos, Senhor, ardentemente, Senhor, que a Tua palavra esteja o tempo todo em nós, falando conosco, ó Deus, o que está escrito. Espírito Santo, vem nos falar, vem nos ensinar, vem nos iluminar, diante de tantas adversidades que nós vivemos neste mundo, de tantas ideologias, de tantos pensamentos, tantos conflitos e crises, meu Deus, na humanidade, e infelizmente dentro da Tua igreja, que nós venhamos nos satisfazer, Senhor, com a Tua palavra revelada, escrita, e pelo Teu Espírito Santo, que a Tua paz celestial venha tomar conta dos nossos corações, que nós possamos descansar e esperar no Senhor em todas as situações da nossa vida. Meu amado Deus, nós clamamos a Ti neste momento também, pela libertação do Edilson, Senhor, a pedido do Teu servo pastor Regiane. Faz um milagre na vida dele, de libertação do Edilson, libertando da bebida alcoólica. Tem misericórdia, traz ele de volta para os Teus caminhos. Pedimos a saúde também do irmão Francisco, da irmã Gisele, de toda a família, que o Senhor opere maravilhosamente, repreendendo todo o mal. Pedimos também pelo Bruno, vem operar na vida do irmão Bruno, Senhor, vem libertar ele, vem salvar esta vida que é preciosa, também pela Valesca e pela saúde dela, pela saúde do seu filhinho também, Pai, em nome do Senhor, abençoa ali todos naquela propriedade, todas as famílias ali. Pedimos também pelo Alex e família, Senhor, vem operar gloriosamente nestas vidas, Senhor. Pai amado, nós rogamos também pelo Derlan, Senhor, vem operar na vida dele a libertação, vem fazer um milagre na vida dele, Senhor, opera naquela família, salvando e libertando. Pedimos também pelo Zé Filho, pela saúde do Zé Filho, a conversão do Zé Filho também, Senhor, vem operar Espírito Santo na mente, no coração, vem trabalhar poderosamente naquela vida, Senhor. Pai querido, olha para os Teus filhos que estão enfermos,
enfermos, meu Deus, irmã Josefa, a irmã Maria Melo, a irmã Rita Félix, meu Deus, Senhor, dá saúde das tuas filhas, da irmã Floceli também, meu Pai, opera gloriosamente, abençoa o pastor Regiano com saúde também, ó Pai, eu peço, meu Deus, a saúde de todos que estão enfermos, peço a minha saúde também, do nosso irmão presbítero Anísio lá em São Paulo, Senhor, a irmã Idna, opera na vida dela também, dando saúde, Pai querido, nós apresentamos também a nossa irmã Malúcia, que está viajando, que ela possa concluir uma viagem em paz e segurança, meu Deus, livra de todo mal, em nome de Jesus, pedimos pelos dias que ela estará ali, tomando decisões, meu Deus, que ela venha ser dirigida e guiada pelo Teu Espírito, abençoa a união deste casal, com ela e o irmão Samuel, meu Pai, para que eles possam estar juntos fazendo a Tua obra e vivendo, meu Deus, para Ti, Pai, abençoa os seus filhos, em nome do Senhor, Pai, pedimos um milagre também na vida da Emily, Senhor, lá em São Paulo, dá a saúde dela, faça cessar, Senhor, todo este mal, essas células cancerígenas, meu Deus, opera esta maravilha para a glória do Teu nome, pedimos também pelo o nosso irmão Clarindo, lá em São Paulo também, cura ele, meu Deus, também cura a irmã Rossana, sua esposa, Pai, oh meu amado Deus, olha para cada vida que hoje é lembrada aqui nesta oração, Senhor, abençoa, Senhor, essas pessoas que têm colocado os seus nomes aqui nos pedidos de oração, meu Pai, meu Deus, olha para cada pedido, para cada necessidade, eu peço também, meu Deus, para aqueles que estão desempregados, abre a porta de emprego, dá uma renda, abençoa para que não falte o pão, o vestimento básico, prospera a vida dos Teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor, meu Pai, nos abençoa, Senhor, nós colocamos também os trabalhos do Senhor, que o Senhor nos confiou, abençoa, salvando vida, operando, eu peço também ali pelo Siqueira, essa negociação que nós estamos fazendo, que o Senhor venha nos dirigir, nos guiar, o Senhor que sabe, conhece os corações, abençoa, Senhor, para que dê tudo certo, e a Tua obra prospere, em nome de Jesus, naquele lugar, Senhor, ó Deus, eu peço também para o Senhor abençoar a vigília que vai acontecer neste sábado, Senhor, ali na propriedade do irmão Flávio, abençoa, Senhor, desde já eu te peço a proteção e a guarda para aquele lugar, repreende toda a fúria de Satanás contra esta família, guardando e livrando a todos, meu Deus, trazendo a libertação completa do filho dele também, meu Deus, tira ele dos vícios, liberta dos vícios, em nome do Senhor, Pai, abençoa a missionária Josulene, que estará à frente, meu Deus, desse trabalho, e também, meu Deus, aqueles que estarão cooperando, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor, Pai, te agradecemos, amém. Senhor, nos leve em paz, Senhor, em segurança aos nossos lares, Senhor, nos livre de todos os males, Senhor, nos dê uma noite de paz, de descanso, do corpo, da alma, da mente, Senhor, não permita que o mal chegue a nenhum de nós, guarda a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor, Pai, pedimos as Tuas bênçãos, amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Graças te damos, Senhor. Amém. As palmas engrandecem o Rei Jesus.